Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao 14º episódio de Áudios que Transformam. Se você não ouviu os outros áudios, fácil, é só entrar aí na descrição, dentro da playlist Áudios que Transformam, que vai estar todos os áudios para vocês, tá? Já estamos no 14º áudio. Como as coisas acontecem rápido, como o tempo passa, parece que foi ontem que eu estava gravando o primeiro e disponibilizando aqui para vocês, né? Seja bem-vindo e te dando as boas-vindas e falando sobre esse novo projeto aí de áudios para que você possa ouvir os áudios fazendo sem precisar, né, parar suas atividades e fazer o que você precisa fazer aí, e só ouvindo o áudio já te ajuda no que eu acredito que seja preciso, tá? Então, vamos falar hoje sobre algo muito importante, que é: a gente aprende ao longo da vida que a gente tem que cuidar da gente para agradar os outros. Percebe o seguinte: quando você nasce, você já nasce dentro de uma família, você já nasce dentro de uma estrutura, você já nasce dentro de um sistema em que os nossos pais, as pessoas que estão ao nosso redor, nossos educadores e tudo mais, eles fazem com que a gente, moldam a gente para que a gente entre dentro de um sistema. E na maioria das vezes, fazendo isso, eles nos educam, nos criam para obedecer regras, nos criam para obedecer leis, né? Nos criam para agradar as pessoas, para sermos educados, para sermos mais inteligentes, para estudar, para fazer tudo certinho, para que a gente não desagrade os outros e tudo mais. Porém, chega um momento em que a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai vendo, absorvendo coisas. Isso tudo vai ficando gravado no nosso inconsciente, né? E aí a gente vai tendo atitudes, vai tendo comportamentos, muitas vezes voltado àquilo que a gente vê, ouve e sente, né? E aquilo que a gente aprendeu, né? Lá na nossa infância, que são as nossas programações, né? Subconscientes e inconscientes que estão lá na nossa mente, né? E tudo isso são coisas que influenciam a nossa vida. Porém, qual é o problema? E qual é a questão do tema do vídeo? É que as pessoas que estão ao nosso redor nos ensinam a viver dentro de um sistema em que muitas vezes é voltado para outras pessoas e não para a gente. Eles não nos ensinam que a gente tem que se amar. Eles não nos ensinam que a gente tem que cuidar de nós mesmos, que a gente tem que entender o nosso sistema emocional, que a gente tem um sistema emocional, né, um sistema nervoso, um sistema límbico, que a gente, que nós, né, somos seres humanos que temos emoções, que aprendemos quando a gente vê, aprende quando a gente ouve, aprende quando a gente fala, né, quando a gente sente. Então, assim, tudo que a gente vê, ouve, sente, a gente traz para dentro de nós, né, e fica guardado no nosso inconsciente, e isso torna-se as nossas programações inconscientes. Isso faz com que molde, né, isso molda o nosso comportamento, molda o nosso pensamento, isso faz com que a gente pense como a gente pensa. Só que muitas vezes, porque a gente tem que agradar todo o sistema, tem que seguir regras, tem que ser educado, tem que ser um bom aluno, enfim, eles fazem com que a gente molde a nossa vida baseado em agradar os outros, em agradar um sistema, em agradar toda uma cadeia de situações que estão fora de nós, mas não nos ensinam que dentro de nós existe um universo, não nos ensinam que dentro da nossa mente existe um universo, e que esse universo precisa ser respeitado também, e que a primeira coisa que a gente deveria se preocupar é cuidar desse universo, que é as nossas emoções, que é como a gente interpreta, como que a gente vê as coisas, e a partir disso começa a pensar, começa a sentir, começa a se comportar, começa a viver. Isso não nos falam, não ensinam pra gente. E aí quando a gente vai entrando na adolescência, vai crescendo, muitas vezes a gente cresce com o pensamento de sempre ouvindo não, sempre ouvindo que a gente tem que ser o melhor, e muitas vezes a gente nem é tão bom assim em certas coisas, em algumas coisas a gente em outras coisas nem tanto, enfim. E tudo isso vai influenciando de modo inconsciente a nossa vida. E às vezes a gente chega na fase adulta e a gente percebe que a gente não consegue agradar todo mundo. Vai chegar algum momento da nossa vida que os nossos pais, nossos educadores, as pessoas que estiveram conosco, talvez não estarão mais conosco, e eles não nos ensinaram a ser autossuficientes. Eles não nos ensinaram muitas vezes a ter uma vida própria. Eles ensinaram a gente a ter uma vida em que se molde, se encaixe dentro de um padrão, dentro de um sistema, né, de universo, um sistema global. E geralmente esse sistema é sempre voltado ao outro, né? A como ser uma boa pessoa, a como ser uma pessoa que vai ser o melhor na sua empresa, a como agradar o seu chefe, a como agradar a sua mãe, a como agradar o seu pai, a como agradar os seus professores, a como ser o melhor aluno. E tudo isso
voltado para o outro, para agradar o outro. E quando a gente se depara com alguma pessoa, alguma situação em que a gente não conseguiu agradar, o que acontece? A gente se frustra. E por causa dessas lembranças, dessas programações inconscientes, que é sempre querendo se moldar e se encaixar, a gente não se encaixou, o que acontece? A gente fica doente emocionalmente. A gente acha que a gente não é capaz. Então não nos ensinaram a cuidar de nós mesmos. E esse é o cuidado maior que você deve ter. Aprender desde cedo, e se você não aprendeu isso, eu imagino que você não tenha aprendido, agora é começar a interpretar a sua vida a partir do momento de quem você é, quem eu sou, o que eu sou, para que eu estou aqui, qual é o meu propósito, qual é as coisas que eu faço que dão certo, quais as coisas que eu faço, que eu penso, que eu sinto que dão errado, como eu posso melhorar sendo a pessoa que eu sou. E a partir disso, lógico que eu tenho que seguir um sistema, lógico que eu vou ter que seguir regras, né? Vou ter que ter condutas baseado em coisas que eu vejo, em coisas, baseado nas coisas que eu tô vivendo no mundo, né? Então, se eu tô nesse sistema, existem leis, existem regras que eu tenho que seguir. Isso é lógico, não tem, é incontestável. Porém, eles nos ensinam muito mais isso de fora para dentro. É como se a gente tivesse que sempre olhar o outro e se moldar a partir do que o outro precisa, ou do que o outro quer, ou do que o outro espera de nós. E muitas vezes a gente não vai conseguir suprir a necessidade do outro, tá? Porque cada um tem uma história, cada um tem uma percepção, cada um tem uma crença, cada um tem uma vida, cada um tem um jeito de ver a vida, cada um tem programações. Todos nós nascemos em locais diferentes, de formas diferentes, em famílias diferentes, estruturas, tivemos ensinos, cultura, enfim. Fato é que nós não aprendemos a lidar com nós mesmos e não fomos ensinados a cuidar de nós mesmos, a de nos olhar, de nos admirar, de nos amar, de interpretar o mundo a partir daquela programação que eu tenho, mas que a gente pode mudar, por exemplo, essa programação, sabe? Isso eles não falaram pra gente, eles não ensinaram pra gente. Talvez porque eles também não sabiam. Mas hoje estudos comprovam que a gente pode, né, nosso cérebro, ele é totalmente modular, né, a gente consegue neuroassociar outras informações, e ele consegue mandar novas informações e associar essas informações positivas e criar novas sinapses, novos conhecimentos. Então, o que eu quero dizer nesse áudio? Dizer para você que sim, você vai seguir regras, você vai seguir padrões muitas vezes, você vai ter que se encaixar, né, de alguma forma, se enquadrar, né, no sistema, porém, pensa a partir de hoje, fazer isso de dentro para fora. Como eu posso contribuir? E sim, eu sou amado. Eu tenho que entender que eu sou um ser que faço parte desse sistema todo. E como parte desse sistema todo, eu também tenho os meus desejos, as minhas vontades. Eu também tenho que fazer com que as pessoas entendam que eu sou um ser que eu tenho algo a agregar para as pessoas, sabe? E isso só vem quando a gente entende o nosso emocional, quando a gente entende o nosso lado cognitivo inconsciente, e quando a gente entende que a gente pode modular nossas programações, pode sim aprender, pode sim seguir um sistema, mas a partir daquilo que eu sou. Mas isso não ensinaram pra gente, não ensinaram a gente se cuidar, não ensinaram a gente se amar, não ensinaram que a gente faz parte de um todo, só ensinaram que a gente deve se encaixar nesse todo, né, de alguma forma. Então, assim, meu convite para você nesse vídeo é que você entenda que o teu lado emocional, o teu lado inconsciente, ele tá mandando o tempo todo 100% em você. Mas você precisa agora entender que se você entende as suas emoções e tem equilíbrio disso, você conhece o seu cérebro, conhece as suas percepções, conhece as suas programações inconscientes, agora você pode trabalhar com isso de dentro para fora. Não queira mais se encaixar no sistema. Queira que o sistema entenda quem é você e cuide de você primeiro. Você tem que cuidar de você. A pessoa mais importante de todo o sistema é você, porque você faz parte desse sistema. E quando você tá bem, todas as coisas estão bem. Quando você tá mal, todas as coisas estão mal. A gente é parte do todo, tá? A gente vai se encaixar, vai seguir regras, vai seguir normas? Sim, muitas vezes vai ter que ser, sim. Mas quem eu sou? Como eu posso contribuir? Como eu posso ser melhor a partir realmente do que quem eu sou? O que eu aprendi? Será que foi vantajoso? Será que não foi? Será que chegou a hora de eu abandonar algumas percepções, algumas programações, deixar de lado, mudar algumas coisas no meu pensamento? Enfim, isso tudo vai vir com a consciência de que nós só somos partes do todo, mas que a gente não foi ensinado a ser parte do todo. A gente foi ensinado a estar dentro do todo e se encaixar. Mas eu e você somos pessoas importantes e nós temos que ser as pessoas mais importantes para nós mesmos, para daí então agregar esse mundo, para daí então seguir o sistema que a gente tem que seguir, para daí então colaborar com esse sistema, tá? Então, tava pensando sobre isso, resolvi compartilhar com vocês esse vídeo, vou pedir para vocês, se fez sentido, se de alguma forma eu te ajudei aqui, se inscreve no canal,
deixa um comentário aí, ideias de temas que a gente vai trazer para vocês, e cuide de você, você é a pessoa mais importante. Se você até hoje não aprendeu que você é parte desse sistema como um todo, chegou essa hora de entender que sim, você é. E quando você entende que você é a melhor pessoa porque você tem que ser, porque você pode ser e porque você sendo, você contribui, tá? Muito mais que se encaixar, se moldurar, se enquadrar no sistema, é você respeitar esses sistemas, mas fazendo eles entenderem que também você é parte disso, tá? Então, cuida de você. Você é mais importante que todas as outras coisas, tá? Então, espero que esse áudio tenha feito sentido e que você possa me encontrar nos próximos áudios aí a seguir, tá bom? Então, forte abraço e a gente se vê até o próximo áudio.